Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise do nosso material de hoje. A gente vai mergulhar direto num embate simplesmente fascinante. Pense em um verdadeiro paradoxo moderno. De um lado, tradições clínicas seculares e do outro, essa onda fortíssima de influenciadores digitais e até robôs de terapia. É uma jornada que vai da essência da nossa vulnerabilidade humana até aquelas promessas, muitas vezes falsas, de respostas instantâneas da inteligência artificial. Vamos explorar como tudo isso está acontecendo. 300 mil visualizações. Só para a gente ter uma dimensão absoluta da escala fenomenal desse mercado, esse é o número relatado pelos especialistas sobre uma única imersão online do que eles chamam de terapia rápida. É literalmente uma audiência massiva, gigante, operando ao mesmo tempo e que está claramente sedenta por direcionamento num mundo que, convenhamos, está cada dia mais confuso. Mas olha, o detalhe mais chocante de todo o texto é a substituição do próprio ser humano. Acreditem se quiser, uma grande influenciadora digital da área terapêutica simplesmente pegou a metodologia dela e condensou tudo num robô pré-programado, a tal da Andrea IA. Então, em vez de um espaço humano para lidar com dores super complexas, as pessoas estão comprando acesso a uma máquina treinada para entregar respostas enlatadas. É a robotização literal da escuta. Entrando agora na nossa primeira sessão, o fenômeno digital, a terapia rápida e a busca por uma bússola. A gente precisa se perguntar quem é que está consumindo e encontrando esses doutorados digitais de 6 meses. As fontes detalham muito bem esse público, e a diversidade é imensa. Vai desde imigrantes vivendo em condições difíceis no exterior, que precisam de uma profissão rentável para ontem, até figuras religiosas buscando um certo verniz de autoridade técnica. No fim das contas, são pessoas atrás de receitas de bolo para a vida. Elas preferem isso a passar pelo processo longo e muitas vezes bem doloroso de encarar a própria vulnerabilidade. E aqui entra uma metáfora que eu acho incrível e super vital para a nossa análise, a bússola. O ponto principal é que o pessoal não está comprando esses cursos pela psicanálise em si, mas pelo puro desamparo. A pessoa precisa de um norte, sabe? Eles buscam uma figura de autoridade que dite regras morais claras, um caminho reconfortante sobre o que fazer, como agir. Basicamente, é terceirizar o desconforto e a responsabilidade da própria angústia. E para explicar como tudo isso ganhou tanta força, as fontes trazem uma analogia muito instigante. Sabe aquela ideia de que não existe sombra sem luz? Pois é. Ao popularizar o vocabulário da psicologia, trazendo isso para a luz da sociedade e da cultura pop, os profissionais acabaram sem querer criando essa sombra. E é exatamente nessa margem que opera o pessoal da terapia rápida. A popularização criou o terreno perfeito para que esses discursos mastigados ganhassem tanta atração. O que nos leva à nossa seção 2, a cultura do diploma, colocando a academia contra a independência. Existe um atrito central aqui que molda toda essa área. No Brasil e em várias partes do mundo, a gente vive uma forte cultura do diploma. O Estado, através do MEC, dita currículos e a universidade é toda padronizada. Do outro lado da moeda, a formação psicanalítica não acontece numa sala de aula comum. Ela segue um caminho totalmente independente, focada na clínica, é algo profundamente subjetivo e que resiste de propósito a essas amarras do Estado. E se a gente olhar para essa linha do tempo, fica claro que essa briga pela independência tem mais de um século. Tudo começou lá no início de 1900, com Freud batalhando para tirar a disciplina das rédeas da medicina tradicional. Aí a gente passa por nomes como Ferenczi criando aqueles modelos de supervisão livre, até chegar ao Brasil com figuras pioneiras como Adelaide. E a luta continua até hoje, com os analistas resistindo pra caramba contra a regulamentação estatal. Isso traz a gente para um ponto fundamental, porque desfaz um equívoco gigantesco. Muita gente pensa assim: os terapeutas tradicionais devem querer leis pesadas para acabar com esses cursos online. Só que não, a pressão dos psicanalistas reais é justamente para o Estado ficar de fora. A ideia é que qualquer regulamentação do governo criaria regras burocráticas que seriam simplesmente letais para essa natureza solta, investigativa e libertadora que a prática exige. Passando agora para nossa terceira sessão, transmissão clínica e a ideia de passar a tocha. Então, a grande pergunta é: se o conhecimento não pode ser baixado num app e não deve ser regulado pelo Estado, como é que ele é ensinado? A resposta mora numa palavra-chave absoluta: transmissão. Diferente daquele ensino acadêmico que a gente decora para fazer prova, a transmissão foca na experiência subjetiva. O conhecimento não é simplesmente jogado na cabeça de ninguém, ele tem que ser vivido no próprio corpo, na própria história da pessoa. E para que essa transmissão seja de fato real, os especialistas defendem um tripé que é totalmente inegociável. Primeiro de tudo, a análise pessoal.
Afinal, como alguém vai escutar a dor do outro se nunca encarou os próprios monstros no divã? Certo? O segundo pilar é a prática clínica pura e simples. E o terceiro é a supervisão, que é aquele debate duro e honesto sobre os próprios bloqueios com colegas mais experientes. É exatamente dentro desse cenário que o estudo de caso se transforma na verdadeira universidade dessa profissão. Na supervisão, o analista é forçado a olhar para os próprios limites, para as próprias falhas, e olha, precisa de muita coragem para admitir nossa própria escuridão quando a gente ouve a história do outro. É exatamente o oposto de um robô impecável. A ferramenta principal de escuta é justamente essa vulnerabilidade e imperfeição humana. Vamos então para a nossa quarta e última sessão: o futuro da prática e como sobreviver na era digital. E aqui, fazendo esse comparativo, a divisão fica cristalina. A terapia rápida e essas IAs entregam na mão o que a ansiedade moderna mais quer: eliminar sintomas em tempo recorde e dar um conforto moral rápido. Mas do outro lado, o método tradicional recusa a resposta fácil. Ele insiste que o caminho verdadeiro é demorado, muitas vezes doloroso, e exige o apego ao vínculo humano como o único guia que realmente funciona a longo prazo. E a atitude diante daquele momento onde a gente simplesmente não sabe o que fazer é o que resume tudo. Quando um analista humano bate num limite, ele abraça a própria ignorância e diz: opa, preciso levar isso para minha supervisão. Ele não finge ser onipotente, ele usa as próprias limitações para crescer e continuar ajudando quem está ali precisando. Para fechar nossa exploração de hoje, a gente precisa olhar para essa grande questão. Com multidões correndo atrás de atalhos e do abraço mecânico das inteligências artificiais, será que a arte profundamente humana da escuta clínica e do método lento vai resistir? Esse é um paradoxo incrível que com certeza vai ditar o futuro da nossa saúde mental. Fica aí essa baita reflexão para todo mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.